Encham-se do Espírito. Esse é o tema que estamos trabalhando nesse mês. E eu gostaria que você imaginasse um carro potente, bonito, um motor extraordinário, mas que não tem combustível nem motorista. E certamente vocês também já tiveram oportunidade de ver alguém belo fisicamente, extraordinário mentalmente, ou um espetacular artista, pessoas que se destacam naquilo que fazem, com as suas atribuições, mas que morrem. E de repente você vê aquela mesma pessoa deitada num caixão ou em algum outro lugar, mas sem vida. Essas imagens trazem para nós a ideia do que é uma coisa boa e extraordinária, mas sem vida, sem alguma coisa que faça ela cumprir a sua função essencial, aquilo que é a faísca de vida, aquilo que nós encontramos lá no Gênesis, quando Deus sopra no ser humano extraordinário que ele mesmo criou, e ele diz que ficou muito satisfeito com o que ele havia feito. E então ele sopra o Espírito, sopra o fôlego de vida sobre o homem. Bom, nós encontramos nas Escrituras uma série de exemplos que nos ajudam a compreender essa analogia em relação ao Espírito de Deus na vida do discípulo de Jesus. Nós que somos Igreja de Cristo Jesus só podemos ser de fato e efetivamente se formos no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Não é possível nós sermos Igreja de Cristo. É possível nós sermos uma boa instituição, uma boa organização, uma organização estruturada, que cumpre uma série de regras, que tem passos bem definidos e planos de longo prazo e fundos e reservas para cumprir esses planos, e ainda assim não ser a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é apenas uma, é aquela que é gerada pelo Espírito, movida pelo Espírito e se enche continuamente do Espírito Santo. Como vimos no mês passado, o tema que trabalhamos, santificação, fazendo um paralelo em relação à salvação, usando uma imagem de escada, a obra de salvação é como se fosse uma escada rolante, onde nós subimos nela e não temos nada para fazer. Essa escada simplesmente nos leva até o objetivo, até o lugar alto que a gente precisa ir. Na obra de salvação nós não temos o que fazer. O Senhor é que nos chama e o Senhor é que nos conduz até Ele. Mas, se compararmos tanto a obra de santificação como o encher-se do Espírito, é uma mesma escada, só que não rolante, aquela escada fixa, onde nós temos que subir degrau por degrau. Ou seja, conta com a participação daquele que quer chegar no alvo, no objetivo. Todo nascido de novo, ele é chamado a ser cheio do Espírito Santo. Sem isso, ele não cumpre adequadamente o papel, a função, o ministério, a essência para a qual ele foi chamado, que é manifestar o reino de Deus entre os homens. Nós encontramos Jesus de Nazaré, o profeta Isaías declarando a vida de Jesus de Nazaré, chamado de servo sofredor, quando ele fala do ungido, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, para pregar vida aos pobres, com libertação aos cativos, alegria aos que choram. Bom, entendemos então que o próprio Cristo só pôde fazer a obra que fez porque ele era cheio do Espírito Santo. João Batista, o último dos profetas e o maior deles, nós encontramos a Bíblia dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, Isabel. Nós encontramos o Senhor Jesus, através da fala de João,
dizendo que antes de enviar os discípulos para fazer a missão, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito. E lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus, nas palavras de Lucas, dizendo que o Senhor disse aos discípulos que eles receberiam poder vindo do Espírito Santo sobre eles para que fossem testemunhas do Senhor. Ser testemunha de Cristo Jesus, pregar o Evangelho do Senhor Jesus, só é eficaz, efetivo, glorifica a Deus e tem as marcas do reino de Deus se for no poder do Espírito Santo. Então eu e você fomos chamados fomos chamados pelo Espírito, somos conduzidos por um caminho de santificação no Espírito e fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Isso nos certifica como discípulos de Jesus. Eu e você teremos uma vida diferente, uma vida melhor em vários aspectos, em todos os aspectos, quanto mais cheios do Espírito Santo formos. Isso é que dá vigor e sentido à nossa vida. Isso é que nos faz experimentar os dias difíceis e a adversidade e estarmos vivificados, fortalecidos. Isso é que manifesta essa graça oculta, graça que às vezes não conseguimos explicar adequadamente, essa graça de Deus que vem sobre o homem e enche ela. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos dispostos a fazer a missão, estamos conectados com a vontade de Deus, estamos dispostos a cumprir a obra do Senhor, mesmo com as nossas vidas. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a pregação pode ter a mesma letra da pregação, o sermão da pregação do outro irmão que não é cheio do Espírito Santo, mas o efeito dele é diferente. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida deixa de ser essa máquina bonita, o evangelho que pregamos deixa de ser essa estrutura bacana que chama atenção e encanta e passa a ser manifestação do poder de Deus. Esse mês estamos falando sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo. Mude a sua vida, encha-se do Espírito Santo.